Boas tardes, dando início então à nossa reunião de hoje, vamos elevando os pensamentos a Deus, a Jesus, fazendo a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Então, abrindo o Evangelho, segundo o Espiritismo, temos aqui no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, o maior mandamento. Mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se ajuntaram em conselho, e um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. Instrução dos Espíritos. Caridade e humildade, esta é a única via de salvação. Egoísmo e orgulho, esta é a via da perdição. Esse princípio é formulado em termos precisos nestas palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois pensamentos contêm toda a lei e os profetas. E para que não houvesse equívoco na interpretação do amor de Deus e do próximo, temos ainda: e o segundo, semelhante a este, é. Significando que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus, porque tudo quanto se faz contra o próximo é contra Deus que se faz. Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Então, por ser o maior mandamento, vamos repeti-lo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O que significa isso? De todo o seu coração é de todo o seu entendimento, é de todo o seu sentimento, De todo o teu entendimento significa de tudo aquilo que você entende, você raciocina, de toda a tua razão, E de toda a tua alma, quer dizer, não importa se está na condição de encarnado ou desencarnado, Então amarás o Senhor teu Deus em todo o tempo, por tudo aquilo que você pode entender e tudo aquilo que você pode sentir. E aí, ainda amar ao próximo, como a ti mesmo, porque não há como amar a Deus sem amar ao próximo e vice-versa, porque é óbvio, se a criação de Deus envolve todas as coisas e todas as pessoas, reconhecer a criação, reconhecer Deus é em toda a sua obra que está no nosso irmão, que é o nosso próximo. Não faz o menor sentido amar a Deus se desprezar o próximo, o seu irmão. Estaríamos negando na prática esse amor. Por isso que a caridade é o exercício do amor, A caridade é o amor em prática, e caridade a gente faz sempre ao próximo, é justamente o reconhecimento dessa devoção a Deus. Isso é tão importante que Kardec faz uso desta mesma passagem em 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo.
No capítulo 15 que acabamos de ler, fora da caridade não há salvação, o maior mandamento, mas também no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento. A mesma passagem bíblica é utilizada pelos Espíritos em 2 capítulos. Né? E aí vamos contextualizar, né? Em que circunstâncias Jesus colocou isso. Então encontramos aqui a menção que fizemos do capítulo 12, né? Do capítulo 22, versículo 34 a 40. E ele começa assim: e os fariseus, ouvindo que fizeram emudecer os saduceus. Como é que Jesus emudeceu os saduceus? A resposta está justamente nos versículos imediatamente anteriores, que eu vou mencionar aqui. Então, Mateus capítulo 22, versículo 23. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma forma, o segundo e o terceiro, até o 7º, morreram. Né? Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Então a mulher, como costume pela lei, né, mosaica, o que ele fazia? Se morria o marido, a mulher ficava para o irmão, né? E assim sucessivamente. Até que desses 7 irmãos, todos morreram e depois morreu a mulher. E aí os saduceus fizeram a pergunta: portanto, na ressurreição da qual eles não acreditavam, de qual dos 7 será ela, visto que todos a tiveram por mulher? Quer dizer, montaram toda uma cilada para demonstrar alguma incoerência, né? Justamente na ideia de ressurreição. E aí Jesus, no versículo 29, responde: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem a casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Olha que interessante, aqui na ressurreição, né? Então Jesus já admite, já explica para os saduceus que que existe a ressurreição numa outra interpretação, não como eles pensavam. Né? Desconhecem as leis e desconhecem a Deus, porque na ressurreição nem a casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E continua: e acerca da ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as multidões, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E aí entra esta citação do maior mandamento. E os fariseus, que eram opositores a saduceus, ouvindo que fizeram emudecer os saduceus, armaram uma outra armadilha, né, para Jesus, né, perguntando qual era o maior mandamento, porque havia um enfrentamento, uma oposição entre saduceus e fariseus, né? E posterior ao versículo 40, né, em que Jesus comenta os 2 mandamentos, ele continua ainda. E estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram: de Davi. Disse-lhes ele: como é que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse ao Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém não podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Muito bem, então, vamos continuar nesse conceito de contextualização, né? Quem eram os saduceus?
Quem eram os saduceus? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas informações históricas, está lá, saduceus. É uma seita judaica que se formou por volta do ano 248 a.C., assim chamada em virtude do nome do seu fundador, Sadoc. Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição ou na existência dos anjos bons e maus. Apesar disso, acreditavam em Deus, e embora nada esperassem após a morte, serviam-no com interesse de recompensas temporais, ao que, segundo acreditavam, se limitava a sua providência. A satisfação dos sentidos era para eles o fim principal da vida. Quanto às Escrituras, apegavam-se ao texto da antiga lei, não admitindo nem a tradição nem qualquer outra interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Essa seita era pouco numerosa, mas contava com personagens importantes e tornou-se um partido político sempre oposto aos fariseus. Esse é o comentário que contém lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O que é importante destacar dos saduceus é que eles eram a classe dominante, política, né, e religiosa da época, dominante não exclusiva. Eles é quem justamente tomavam conta dos templos, do templo de Jerusalém. A grande maioria dos sacerdotes eram saduceus, não todos, né? Até na própria passagem existe aqui um fariseu que era doutor da lei. Mas eles é que representavam a Israel antiga, eles que controlavam o Estado, representavam o Estado, nos sinédrios, através das assembleias, eram quem seria o equivalente ao poder judiciário, legislativo, eles que interagiam com os romanos, com o Império Romano, né? Eles coletavam os impostos e eles mantinham o próprio exército, né, nas limitações que o Império Romano fixava. Então, eles eram a classe política dominante, né, e muito vinculada ao Templo de Jerusalém, tanto que era um deles o controle total sobre os sacrifícios e tudo mais. No ano de 70 depois de Cristo, né, com a destruição do Templo de Jerusalém, essa seita praticamente foi extinta, né? Mas eles tinham como opositores os fariseus, né? Que eram uma outra seita também judaica, da qual tem-se pouca referência. O que se sabe a respeito dos saduceus é justamente através de escritos de um fariseu, né? Por isso que não se leva muito a rigor, porque era um opositor, né, falando do grupo, o que já compromete a sua opinião. Mas o importante aqui é que nessa passagem bíblica de Mateus havia todo um questionamento deles em relação à ressurreição e mesmo às Escrituras, e a resposta que Deus deu, que Jesus deu, colocando que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né, e o próximo como a ti mesmo, e isso resume todas as leis e os profetas, quer dizer, os profetas, aqueles que anunciavam ao longo do tempo a vinda de Jesus, e as leis aqui se entendiam como as leis judaicas, né? As leis justamente que eram estudadas pelos doutores da lei, né? Essa contextualização, se a gente olhar, né, nós vamos perceber que ele tanto responde a um grupo quanto responde ao outro. E a partir de um modelo prático, né, de uma ocorrência local, ele tira a regra geral, né? Amar a Deus sobre... E é tão geral que ela vai muito além da citação, né? Então vamos retomar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Não há valor maior para nós.
Nem a família. Nem a família. Por que que não a família? Porque a família ela é constituída a partir de Deus. Tanto que naquela resposta, né, quando na ressurreição não se casam e não se dão em casamento. Opa, o que significa isso? Ele está falando que o espírito não tem sexo, não há o maior, não há sentido em acasalamento na espiritualidade, porque não há a geração, né? Espírito não, dois espíritos não geram um terceiro espírito, né? Dois corpos na Terra, sim, é que geram um terceiro corpo, né? Mas quem gera espírito é só Deus cria os espíritos. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, maior valor, né? Existencial, como a gente tem falado, não dá para imaginar a existência sem Deus, né? Porque se Ele é Senhor de tudo, então, né, temos que nos render a Ele, não tem que considerá-lo na tua vida, né? De todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Essa parte até que é relativamente compreensível e até fácil de fazer. O problema é que a gente tem que transferir isso para o próximo, né? Para o adversário, para o inimigo, né? E aí como é que fica isso? E aí nós percebemos a nossa resistência, né? A nossa dificuldade. Então como é que a gente faz isso? Através da caridade, que é, né, a moral substituindo o sentimento. Então a gente vai fazendo as coisas por uma questão de obrigação moral e depois acabamos desenvolvendo o sentimento. Mas o mais importante aqui, através da caridade em relação ao próximo, né, que é, na verdade, um comportamento moral, nós vamos aprendendo a desenvolver o sentimento afetivo, né? É gradativo. Temos que exercitar, né, para que aprendamos a amar. E também o que se destaca dessa passagem bíblica é que quando Jesus fala que isso resume todas as leis e os profetas eram aqueles que anunciavam a vinda do Messias ao longo da história, né? E também as leis. Que leis ele estava se referindo? Num primeiro momento, poderíamos pensar que são as leis judaicas, né? As leis que ordenavam lá a sociedade, o comportamento social daquele povo daquela época. Mas não, nós aprendemos com os espíritos que as leis, né, quando se fala em resumir todas as leis, são todas as leis físicas, químicas, biológicas, leis sociais, advindas de Deus, né? Por quê? Porque todo esse conjunto, toda esta criação, né, atende à resposta dada, né, que quando o porquê da nossa existência, né? Deus nos criou por amor e para amar. Então, toda a obra de Deus, ela tem o amor como ponto básico, que se expressa como leis junto à matéria e leis junto aos espíritos. A matéria é isso que nós mencionamos, leis físicas, químicas, biológicas. Aos espíritos são as leis comportamentais, o código moral cristão. Ok? Então, prazer em revê-los e até a próxima oportunidade. Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui nos reencontrando após aí algumas semanas. Nosso último encontro foi no dia 25 de julho e estamos aqui retomando o assunto que começamos, né? Nós estamos tratando aí de um assunto que aparece no Céu e no Inferno, no capítulo 2, né? E ele aparece de forma mais detalhada e mais cheia de nuances interessantes
na Revista Espírita de 1862. Trata-se do desencarne do Senhor Sanson. Em algumas traduções está feito a tradução do nome do Senhor Sanson para Sansão, né? Um membro da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, né? Da qual Allan Kardec era o presidente. E o Senhor Sanson faz aqui um pedido, questão aí de uns 20 meses antes do desencarne, já doente, né? Ele manda uma carta a Kardec pedindo que Kardec utilizasse o desencarne dele como uma experiência de estudos, né? E o evocasse logo após o desencarne. A gente já fez a leitura dessa carta no nosso último encontro, no dia 25/7, e agora a gente dá continuidade aos acontecimentos. Na leitura de hoje, o Senhor Sanson já desencarnou, é uma evocação que está sendo feita aí no momento do sepultamento dele, né, no momento do sepulcro, e Kardec vai evocar o espírito e entrevistar o espírito ao lado do caixão. Ele ainda está ali no momento de... nem começou a velar ainda o corpo, né? Então, o Kardec começa assim o relato dele. Para nos conformarmos ao desejo do nosso colega de ser evocado o mais cedo possível após o seu passamento, fomos à Câmara Ardente com alguns membros da sociedade e, em presença do corpo, deu-se a conversa que se segue 1 hora antes do enterro. Nisto, tínhamos um duplo objetivo: o de satisfazer a sua última vontade, a última vontade aqui do Senhor Sanson, e o de observar, uma vez mais, a situação da alma num momento tão próximo da morte. E isto num homem eminentemente inteligente e esclarecido, profundamente imbuído das verdades espíritas. Queríamos constatar a influência de tais crenças sobre o estado do espírito, a fim de colher as suas primeiras impressões. Como se verá, nossa espera não foi vã. Cada um achará, assim como nós, um elevado ensino na descrição que ele faz do próprio instante da transição. Acrescentamos, entretanto, que nem todos os espíritos seriam aptos a descrever esse fenômeno com tanta lucidez quanto ele. O Senhor Sanson viu na sua morte o seu próprio renascimento, circunstância pouco comum e que devia à elevação de seu espírito. Então Kardec faz aqui um preâmbulo, né? Ele está na câmara mortuária, como ele próprio diz, né? 1 hora antes do enterro, né? Então ele faz a evocação do espírito e tem uma conversa com esse espírito, atendendo ao que o Senhor Sanson tinha solicitado a ele ainda em vida, através de uma carta, e também para obter maiores detalhes sobre o estado da alma nesse momento, assim, logo após o desencarne. Vamos à evocação, vamos ver o que Kardec coloca aqui como ensinamento para nós. Evocação. E o espírito responde: venho ao vosso apelo cumprir a minha promessa. Kardec pergunta: meu caro senhor Sanson, cumprimos um dever que é um prazer vos evocar o mais cedo possível após a vossa morte, como o desejastes. O senhor Sanson responde: é uma graça especial de Deus que permite ao meu espírito comunicar-se. Agradeço a vossa vontade, mas estou fraco e tremo. Como o desencarne dele ainda é muito recente, né, ele está ali 2 dias de desencarnado, né, e ainda está no processo de
enterro do corpo dele, ele ainda se sente fraco, ele ainda tem um pouco de tremedeira, né? Tremor, foi como ele escreve, mas ele também está lúcido, como vocês podem observar, ele está bem lúcido nas respostas e estava ali de prontidão aguardando a evocação, né? Kardec então prossegue. Estáveis tão doente que, penso, agora podemos perguntar como vos sentis. Ainda tendes dores? Que sensação experimentais comparando o estado atual com o de 2 dias passados? Então ele desencarnou há 2 dias e Kardec está perguntando para ele como é que ele está, porque nos últimos 2 anos, né, ele passou por várias dores, várias dificuldades, a doença foi consumindo ele ao longo dos 2 anos, então Kardec quer saber como é que ficou logo depois da morte. Já passou as dores? Como é que está? Resposta do Sr. Sanson. Minha posição é bem feliz, porque nada mais sinto de minhas antigas dores. 2 dias depois de desencarnado, ele já não sente mais as dores. Estou regenerado e em estado de novo, como costumais dizer. A transição da vida terrena à vida dos espíritos, a princípio, me havia deixado tudo incompreensível, porque, às vezes, levamos dias para recuperar a lucidez. Mas, antes de morrer, fiz uma prece a Deus, pedindo-lhe poder falar àqueles a quem amo, e Deus me ouviu. Então o Sr. Sanson, um pouquinho antes de falecer, né, ele faz uma prece a Deus, pedindo para que Deus o auxiliasse nesse momento em que ele vai prestar esse serviço à ciência espírita, né, e Deus o atende, ou seja, ele está sendo assistido por espíritos superiores para que ele consiga fazer essa comunicação, apesar dele ter condições espirituais de estar lúcido, né? Então fica bem claro aqui que ele está recebendo um auxílio para conseguir fazer isso. Deus o atendeu, Deus o ouviu, né? A outra coisa que é interessante é que as dores desapareceram, né? Então ele não sente mais dores, porém ele diz que se sente regenerado e em estado de novo. Isso quer dizer que ele recupera gradativamente a condição de espírito, né, a condição de espírito, e se sente menos influenciado pelo corpo, que veio a falecer, o corpo ele já se desligou do corpo, né, e o corpo está ali já iniciando o processo de decomposição. Porém, ele já não se liga totalmente mais ao corpo, está completamente livre. Kardec então pergunta: ao cabo de quanto tempo recuperastes a lucidez das ideias? E ele responde: ao cabo de 8 horas. Repito, Deus me havia dado uma prova de sua bondade. Tinha me julgado digno e eu não saberia ser bastante agradecido. Então, após 8 horas de desencarne, o Sr. Sanson já recuperou completamente a sua lucidez. Lembrando que ele recupera completamente a lucidez após essas 8 horas porque ele faz a prece, porque ele havia se colocado à disposição dos estudos, mandando uma carta para Kardec para isso, e para isso ele foi assistido, porque Kardec o iria evocar, e era essa, vamos dizer assim, o trabalho, né, a experiência necessária para o nosso aprendizado, né? Então tudo isso tem que ser levado em conta. Estais bem certo, Kardec continua perguntando, estais bem certo de não mais vos encontrardes em nosso mundo? Como o constatais? Então Kardec está perguntando, você tem certeza que você não está mais encarnado, nem ligado ao corpo? Como é que você sabe que isso aconteceu? Basicamente é essa a pergunta de Kardec, né? Como é que você tem consciência de que você não está mais ligado ao corpo? E aí ele responde, certamente, não estou mais em vosso mundo, mas estarei sempre perto de vós para vos proteger e vos sustentar, a fim de pregar a caridade e a abnegação que foram os guias de minha vida.
Depois ensinarei a fé verdadeira, a fé espírita, que deve exalçar a crença do justo e do bom. Estou forte, muito forte, numa palavra, transformado. Vós não reconhecieis mais o velho enfermo que devia tudo esquecer, deixar longe todos os prazeres, toda a alegria. Sou espírito, minha pátria é o espaço e meu futuro Deus, que irradia na imensidade. Queria muito poder falar aos meus filhos, pois lhes ensinaria aquilo que sempre tiveram má vontade para crer. Então você vê que o Samson, ele mesmo já livre, ele está preocupado com os filhos, gostaria de poder falar com os filhos e ensinar aos filhos aquilo que ele próprio já tinha aprendido, já tinha interiorizado, mas ainda isso não é possível. De outro lado, né, ele confirma que você, ao término da encarnação, você está acreditando na crença do justo e do bom, ele quer exalçar que a gente exercite essa crença para sermos equilibrados do lado de lá da morte, né? E ele faz isso, essa promessa que ele está fazendo aqui, ele faz. Depois, se vocês puderem procurar no Evangelho segundo o Espiritismo, existem várias mensagens assinadas pelo senhor Samson, cumprindo essa promessa de ensinar a fé verdadeira, a fé espírita e a crença no justo e no bom, né? Vamos lá então. Na próxima pergunta, Kardec pergunta: que sensação vos causa o vosso corpo aqui ao lado? Então, o espírito do senhor Samson está ao lado do corpo. O Kardec quer saber qual é a sensação que ele tem de estar vendo o corpo ali ao lado e ele em espírito livre daquele corpo, né? Então ele responde: meu corpo, pobre e ínfimo despojo, deve voltar ao pó, enquanto eu guardo a agradável lembrança de todos os que me estimavam. Olho esta pobre carne deformada, morada de meu espírito, prova de tantos anos. Obrigado, meu corpo, meu pobre corpo. Tu purificaste o meu espírito, e o sofrimento 10 vezes santo me deu um lugar bem merecido, pois que encontro imediatamente a faculdade de vos falar. Então veja que o senhor Samson ele tem agradecimento, ele tem gratidão pelo instrumento que ele usou, no caso o corpo, apesar de perceber que esse corpo, na verdade, é só um despojo, né? Ele é só um despojo material e por isso ele diz que esse despojo deve voltar ao pó, né? O corpo, depois de decomposto, ele se torna pequenos átomos que vão ser reabsorvidos pelo planeta Terra e reutilizados na formação da matéria, né? Então, é por isso que o corpo vai voltar ao pó. Né? E ele agradece principalmente ao sofrimento que ele passou no corpo, que serviu para purificar o seu espírito, uma vez que ele aproveitou bem o sofrimento, não ficou praguejando, não ficou maledizendo o sofrimento. Né? Próxima pergunta de Kardec: conservastes as vossas ideias até o último instante? A resposta do senhor Samson: sim. Meu espírito conservou as faculdades. Eu não via mais, mas pressentia. Toda a minha vida desdobrava-se ante a minha lembrança e meu último pensamento, minha última prece foi para vos poder falar o que ora faço. Depois pedi a Deus que vos protegesse, a fim de que se realizasse o sonho de minha vida. Então você vê que a preocupação dele não é só com ele, mas é com ele e com aqueles que vão ajudá-lo a realizar esse desejo de servir como fonte de estudo, como fonte de esclarecimento, né? Então é muito interessante essa
clarividência, esse esclarecimento que ele tem sobre si mesmo, né? E sobre as ideias que ele tem. Adiante, Kardec pergunta: tivestes consciência do momento em que o vosso corpo exalava o último suspiro? Que se passou então? Que sensação experimentastes? Resposta do Sr. Sanson: a vida se parte e a vista, ou antes, a visão do espírito se extingue. A gente encontra o vazio, o desconhecido e, levado, não sei por que prestígio, a gente se encontra num mundo onde tudo é alegria e grandeza. Não sentia mais, não me dava conta, e contudo, uma felicidade inefável me enchia. Não sentia mais o amplexo da dor. Né? Então veja, ele pede a Deus, antes da sua morte, para proteger Kardec, para o auxiliar nesse trabalho, e no momento do desencarne, é como se a vista material dele se fechasse completamente, ele não tem mais, o nosso contato visual dá muito isso na gente, essa sensação de estar vivo na carne, né? Então, quando essa visão ela se fecha, você tem um momento, vamos chamar assim, de cegueira, em que você está deixando a visão material e passando para a visão espiritual, para depois você reabrir os olhos e reabrir a sua consciência na visão espiritual, né? Então, nesse momento, na hora que ele está fazendo isso, ele não tem mais a sensação da dor, mas uma inefável sensação de felicidade que o preenchia como um todo. Então, é um momento, para esse espírito que fez tudo certinho, né, é um momento muito marcante, esse momento do desencarne. Né? E aí, a última pergunta de Kardec nesse bloco, né, ele diz: tendes conhecimento do que pretendo ler à borda do vosso túmulo? Né? Então Kardec tinha preparado aí um discurso para o Sr. Sanson para ser lido na borda do túmulo. E aqui tem uma observação na Revista Espírita, que é o seguinte: apenas pronunciadas as primeiras palavras, e aqui está assim, tendes conhecimento, ele nem termina a pergunta, só essas duas palavras, né? Da pergunta, o espírito já respondeu prontamente antes que a mesma fosse completada. Respondeu a mais e sem perguntado, a uma discussão que se havia estabelecido entre os assistentes quanto à oportunidade de ler esta comunicação no cemitério, em vista de que certas pessoas não compartilharem as nossas opiniões. Então nem todo mundo que estava presente ali era espírita ou compartilhava das ideias da vida do espírito e esse tipo de coisa. Então, houve uma discussão entre os assistentes ali, porque Kardec preparou um discurso para falar, né? E nesse momento, os assistentes estão discutindo se deve falar, se não deve falar, se não vai machucar a suscetibilidade de ninguém, esse tipo de coisa que vocês sabem que é meio complicado num cemitério, num sepultamento. E o Sr. Sanson responde da seguinte maneira: ó, meu amigo, eu sei porque vos vi ontem e vos vejo hoje, e minha satisfação é muito grande. Obrigado, obrigado. Falai, para que me compreendam e vos estimem. Nada temais, pois respeitam a morte. Falai, pois, a fim de que os incrédulos tenham fé. Adeus, falai, coragem, confiança, e que meus filhos possam converter-se a uma crença reverenciada. Adeus, J. Sanson. Né? Então, é interessante isso, né? Do Sr. Sanson se colocando nessa posição, e eu fico muito otimista, né? De ver que é possível, né? É uma coisa assim, é possível você ter uma vida justa, uma vida normal e ser bem recebido no plano da espiritualidade. A gente vai continuar com esse assunto, é muito interessante esse assunto, né? Tem ainda toda a
o discurso de Kardec no sepultamento do Sr. Sanson, e a gente vai continuar explorando esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem com a gente, né? Fiquem com Deus e vamos encerrar com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Fiquem com Deus, uma boa semana a todos, fiquem em paz.